Olá, vamos à nossa pergunta de hoje. A pergunta é muito interessante: o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Bem, nós sabemos que esses 4 cavaleiros do Apocalipse vão aparecer ali em Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro de Deus vai abrir os selos. Que selos são estes? Os selos que estão no livro, que é um pergaminho, com 7 selos, que está exatamente, este livro está nas mãos ou na mão direita daquele que está sentado no trono, na mão direita do Pai. E então o Filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único que foi achado não apenas digno de abrir os selos, mas com autoridade para tal. Vamos ver então. Quando o Cordeiro de Deus abre os 7 selos do livro que estava na mão de Deus, acontecem eventos catastróficos na terra. Ao serem abertos os 4 primeiros selos, aparecem 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros montados: o cavalo branco, o vermelho, o amarelo e o preto. Os seres viventes, os 4 seres viventes que estão ali abaixo do trono de Deus ou junto do trono de Deus, eles chamam estes cavaleiros, eles chamam cada um destes cavalos para que venha, ou, em outras palavras, estão dando ordem e liberando para que venham sobre a terra. Nós sabemos que aqui no Apocalipse, esses selos que vão sendo desatados são exatamente do juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a humanidade, porque os pecados que não foram perdoados em Cristo Jesus, os pecados que não estão debaixo da justiça em Cristo ali na cruz, eles vão ser julgados, todos eles julgados, e há a condenação, a um juízo, e esse é o juízo final que vem sobre a terra, um tempo de tribulação, um tempo de muita dor, de muito sofrimento, mas que traz também uma oportunidade para que os homens se arrependam e busquem a Deus. Então, os seres viventes ou querubins dão ordens para que venham esses cavaleiros e se posicionem sobre a terra, trazendo consequências de juízo sobre a humanidade. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro que monta o cavalo branco. Ele é o anticristo. O texto diz, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos seres viventes disse: "Vem!" E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Em Apocalipse 6, verso 1 e 2, nós lemos: "Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos seres viventes dizendo como se fosse a voz de um trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer." Bem, o anticristo é este homem que vai receber autoridade, liberdade. Ele tem um arco na sua mão, ele tem uma coroa. Essa coroa significa autoridade, autoridade para reinar sobre a terra. Ele vai ser não apenas um ditador, um déspota, mas ele vai receber a autoridade dos homens sobre as nações. E ele vai sair vencendo e para vencer. Não é o propósito de nós conversarmos tudo sobre o anticristo, mas o primeiro cavaleiro do cavalo branco, com a coroa de ouro e um arco na mão, é o anticristo. O segundo cavaleiro simboliza a guerra. Ao ser ordenado, vem, apareceu um cavaleiro no cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. Do verso 3 e 4 de Apocalipse 6, nós lemos: "Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada
uma grande espada. Então, vai haver esse período, assim que vem o anticristo, virá em seguida um período sobre a terra de guerra, de insegurança, das pessoas se matarem uns aos outros, se delatarem uns aos outros. Um período de muita insegurança e muita guerra, muito sangue derramado. O terceiro cavaleiro é a fome. Ao ser ordenado, vem, apareceu o cavaleiro do cavalo preto, que segurava uma balança, e uma voz declarou o preço alto da comida nesta época. Em Apocalipse 6, de 5 a 6, nós lemos: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui fala de carestia. Sempre depois da guerra, sempre depois de muita morte, muita destruição, o povo não tem tempo nem paz para poder semear e plantar e colher. Então vem um tempo de fome, e a fome traz carestia. Tudo muito caro, a fome vem. O quarto cavaleiro é a morte. Veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguidos pelo Hades, ou o reino dos mortos. Eles mataram 1/4 da população da terra de várias maneiras. Então vamos ver Apocalipse 6, de 7 a 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Então, este 4º cavaleiro, montado no cavalo amarelo, esse amarelo aqui é a cor da morte, né? Da enfermidade, da morte. Ele vem tirar a vida de 1/4 da população. De cada 4 pessoas, uma. É muita gente. 8 bilhões de seres humanos vão ser mortos. 2 bilhões. 2 bilhões. É muita gente que vai morrer quando for liberado este cavalo amarelo com o seu cavaleiro, que é a morte. E diz que a morte e o inferno o estavam seguindo. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, o anticristo; o cavalo vermelho, a guerra; o cavalo preto, a fome e a carestia; e o cavalo amarelo, a morte, levando 1/4 da população da terra. Bem, isto é esse período chamado de a grande tribulação, esse período chamado de grandes sofrimentos e catástrofes que precederão a vinda de Jesus. Qual a finalidade disso tudo? Deus dando aos homens a oportunidade de se arrependerem, de buscarem a sua face, de buscarem o seu perdão. Deus está sempre pronto a perdoar, que as pessoas possam, antes deste tempo, ter um encontro com Jesus. Você já teve o seu encontro com Jesus? Então não há o que temer. Mas se não teve, busque-o enquanto se pode achar. Busque-o enquanto é tempo. Deus te abençoe.